Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. Estamos começando mais uma semana e eu queria nesse vídeo de hoje falar um pouquinho a respeito da entrevista que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deu ontem ao Fantástico na Rede Globo e falar um pouquinho acerca de algumas novidades em relação ao tratamento da Covid-19. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em imunologia e professor universitário. Queria agradecer também aos nossos mais de 2.000 inscritos no canal e pedir a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva, deixa a tua curtida, se possível um comentário, uma crítica, elas são sempre bem-vindas. Pois bem, gente, ontem o ministro Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, concedeu uma entrevista ao Fantástico da Rede Globo e eu queria chamar a atenção para dois aspectos da entrevista do Mandetta. O primeiro aspecto foi que ele colocou, e obviamente que ele está apoiado em dados do Ministério da Saúde, ele colocou que os meses de maio e junho e possivelmente julho serão os meses mais difíceis que o Brasil vai passar em relação a essa pandemia de Covid-19. E aí ele vem defendendo, baseado nesses dados que ele utiliza para vaticinar que esses meses serão os meses difíceis, ele vem defendendo o isolamento social como uma medida de não sobrecarregar os sistemas de saúde dos estados. Já há indícios, inclusive, por exemplo, que Manaus já está chegando no limite da sua rede hospitalar de internações. O Ministério, inclusive, está deslocando profissionais da área da saúde e montando hospitais de campanha no Amazonas para poder socorrer as pessoas daquele estado, principalmente da capital, Manaus. O segundo ponto da entrevista do Mandetta que me chamou a atenção é o claro descompasso que existe entre a condução das políticas contra a Covid-19 no Ministério da Saúde e na Presidência da República. Claramente isso ficou demonstrado ontem na entrevista do Mandetta, o desconforto que ele tem com as atitudes que o presidente da República toma em oposição ao próprio Ministério da Saúde. O Mandetta hoje ele goza de uma popularidade talvez maior que a do próprio presidente da República, uma aceitação certamente maior. Obviamente ele vem diariamente na linha de frente das entrevistas do Ministério da Saúde, divulgando os boletins epidemiológicos e as ações do Ministério para conter a pandemia de Covid-19, e isso deu a ele uma notoriedade muito grande na mídia nacional e internacional e causou muito ciúme no presidente da República, que tenta, numa competição até certo ponto infantil, aparecer mais do que o Mandetta nesse momento, né? Possivelmente já veja até o Mandetta como uma possível ameaça às eleições em 2022. Mas enfim, ficou claro o desconforto do ministro da Saúde com as atitudes do presidente totalmente contrárias ao que o Ministério vem preconizando, né? Então essas foram as duas coisas que me chamaram bem a atenção. A primeira delas, eu queria reforçar aqui, é a necessidade de nós mantermos o isolamento social, sim. O Mandetta está certo. Todos os dados apontam para que os meses de maio e junho serão meses muito duros para nós, população brasileira. Então toda a precaução nesse sentido é muito importante que a gente consiga ter nesse momento. Bom, mas eu queria finalizar esse vídeo também chamando a atenção para dois aspectos. O primeiro aspecto foi que o Boris Johnson, ele recebeu alta, o primeiro-ministro, o premier inglês, recebeu alta da UTI do hospital agora no final de semana e deu uma declaração que ela se repete em todos os pacientes que passam por internação vítima da Covid-19. Disse que a sensação de falta de ar é angustiante e que ele deve a vida dele à equipe de saúde do hospital onde ele estava internado, que o manteve sempre oxigenado. A mesma coisa o médico Davi Uip, que está à frente do combate à Covid-19 no estado de São Paulo, que também contraiu a Covid-19, relatou que a falta de ar era a coisa mais angustiante que ele sentia e que ele não sabia como iria acordar no dia seguinte quando dormia, quando estava sendo tratado da Covid-19, né? Então, isso mostra apenas que a Covid-19 ela não é uma gripezinha ou um resfriadinho. Ela é uma doença mais séria. Inclusive, saiu agora recentemente um artigo publicado por cientistas chineses
que apontam para a possibilidade de que a Covid-19 não é uma doença respiratória, é uma doença hematológica. Amanhã eu vou falar um pouco melhor disso, porque eu ainda vou estudar o artigo científico que foi publicado. Mas a primeira conclusão que eles chegam é que o vírus ele destrói a hemoglobina e causa asfixia nas pessoas, exatamente porque as pessoas ficam sem a molécula que transporta oxigênio e uma parte do CO2 no nosso sangue, né? Então, quer dizer, há atualmente 68 estudos que eu consegui mapear analisando se a cloroquina é realmente eficaz ou não para o tratamento da Covid-19. Então, a ciência está buscando respostas. Enquanto a ciência não tem essas respostas, é prudente que a gente fique em casa na medida do possível para evitar aglomerações humanas e evitar sobrecarga no sistema de saúde. A ciência ainda tem dados muito conflitantes. Algumas pessoas defendem que a cloroquina seja utilizada, outras não. Os hospitais da Suécia, por exemplo, suspenderam o uso da cloroquina. Alguns defendem que a cloroquina seja administrada apenas em pacientes graves, como é, por exemplo, o Ministério da Saúde e boa parte dos hospitais pelo mundo. Já, por exemplo, saiu um estudo do Paolo Zanotto, aqui da USP, microbiologista, virologista, que defende que a cloroquina seja utilizada logo no segundo dia de detectada a doença. Então, quer dizer, os dados são conflitantes e a ciência precisa de um tempo para analisar esses dados, para tirar suas conclusões mais seguras e poder, assim, dar um encaminhamento ou no sentido de uma vacina que previna a contaminação ou no sentido de um tratamento que seja eficaz. Até lá, é prudente que a gente fique em casa, que mantenha o isolamento social para evitar sobrecarga no sistema de saúde. Uma boa manhã para vocês, mais tarde eu volto com um novo vídeo e se puder, fique em casa.